Vamos ver o exemplo de um caso prático do preenchimento do caderno de campo, no caso, um olival. Primeira parte do caderno de campo, logo a primeira página, temos a identificação do beneficiário. Aqui na identificação do beneficiário é necessário terem atenção o ano a que corresponde o nosso preenchimento, no caso 2019, temos que terem atenção o nome do beneficiário. Aqui pode ser em nome individual ou em nome coletivo, pode ser em nome de uma unipessoal ou de uma empresa. A morada completa, os dados de identificação. Aqui de lado temos que identificar qual é a direção regional a qual pertence. Por exemplo, no Norte, DRAP Norte. Temos também aqui o campo da sede. No caso de uma empresa, há a sede social, não é? A exploração pode ser de uma região e a sede social da empresa ser outra. Por daí o campo sede. Promotor da candidatura. Quem é que está a fazer a candidatura? Qual é o cargo dessa pessoa? O nome, a morada e a identificação da pessoa. No campo seguinte, verificamos que este é um caderno de campo que pode, para o caso da agricultura biológica e para a produção integrada. Temos que identificar se a nossa exploração está em modos de produção biológica ou se está em modos de produção integrada. Pode estar nas duas situações e as duas situações podem estar identificadas neste caderno de campo, como também podem estar identificadas em cadernos de campo separados. Imaginemos que este olival está em modos de produção integrada. É um olival, então parte vegetal. Só temos um olival. O que vamos fazer? Qual é que é o objetivo da produção deste olival? Para azeite, transformação. E qual é a área total, porque este é um caderno de campo da exploração, qual é a área total que temos em candidatura, sob compromisso de modos de produção integrada. E aqui colocamos a área total, sob compromisso. Temos depois outra questão. Se é acompanhado por assistência técnica ou se não é acompanhado por assistência técnica. Se é acompanhado por assistência técnica, temos que assinalar assistência técnica e o técnico que faz essa mesma assistência. Outro campo que não podemos esquecer de preencher no caderno de campo, logo na primeira folha, é a identificação do organismo de controlo, OC. E aqui, mediante se temos o caderno de campo para a agricultura biológica ou se temos para a produção integrada, temos que pôr qual o nosso organismo de controlo. Podemos pôr, por exemplo, aqui cada modo de produção pode estar a ser acompanhado por organismos de controlo. Por exemplo, agricultura biológica pela Sativa, um exemplo, e Prodi pela Certis. Isto tem que ser identificado. Partes importantes da folha de identificação são estas. Na página seguinte, temos a caracterização ou a planificação da área que está em compromisso. Toda a área da exploração. Nós estamos aqui numa parcela, uma suposta parcela desta exploração, que está em modos de produção integrada. Aqui nesta parte, nós temos que identificar as parcelas que estão sob compromisso e podemos agrupá-las em zonas homogéneas para facilitar o preenchimento das páginas seguintes. O que é isto de zonas homogéneas? É um conjunto de parcelas pertencentes à exploração que têm as mesmas características. Imaginemos que este olival onde estamos está dividido em 3 parcelas. É um terreno só, está dividido em 3 parcelas diferentes. Em termos de identificação da exploração, está em 3 parcelas. Este é de exemplo. Imaginemos que estas 3 parcelas correspondem a este olival. São 3 parcelas
mas no fundo nós vamos classificar como sendo uma zona homogénea A. E aqui no caderno de campo o procedimento é o seguinte: a parcela, no caso aqui o número de parcelário, como devemos saber, o número de parcelário está aqui identificado no IE, temos aqui o número de parcelário, identificar a subparcela que está sob compromisso e vamos dizer que está na zona homogénea A. Na parcela seguinte, temos uma outra parcela com outro número de parcelário e que vai pertencer à mesma zona homogénea A. Temos outra parcela, a terceira parcela, que tem outro número de parcelário, temos de conta que são números diferentes, e vai pertencer à zona homogénea A. Na primeira parcela temos uma área, uma suposta área de 0,3. Na segunda parcela temos, por exemplo, 1,2. E na terceira parcela, por exemplo, 0,5. Candidata a modos de produção integrada. Aqui vamos identificar o tipo de textura do solo, no caso. Depois vamos identificar o modo de produção, no caso aqui é PRODI. Por que identificarmos aqui? Porque se estivermos a preencher um caderno onde estamos a considerar as áreas sob compromisso em agricultura biológica e em produção integrada, é necessário saber ao que corresponde cada área homogénea. Neste caso, a área homogénea A está toda em PRODI. Qual é a cultura e a variedade? Olival, olival, olival. No caso aqui não estão previstas rotações de culturas. E depois aqui vão-se registar as medidas da conservação do solo e da fitossanidade. Na página seguinte é reservada à caracterização do efetivo pecuário. À semelhança da parte vegetal, a parte do efetivo pecuário também é possível caracterizar por grupos homogéneos, animais com as mesmas características e que depois estarão sujeitos ao mesmo acompanhamento durante a campanha. A espécie e a raça, imaginemos que são bovinos, e depois a raça dos bovinos, e classificamos também grupo homogéneo. E como estamos a preencher um caderno de campo em modos de produção integrada, também pomos aqui que estão em produção PRODI. Número de cabeças, naturais e normais. Qual é a diferença entre o número de cabeças naturais e normais? Um bovino com menos de 6 meses não corresponde a uma cabeça normal, são valores tabelados. Então, cabeças naturais é o número de animais e cabeças normais são ao que equivalem cabeças normais para efeitos de identificação da exploração. Imaginemos que temos 8 animais adultos com mais de 2 anos, são 8 cabeças normais. E depois temos que saber identificar aqui quais são as parcelas onde habitualmente estes animais pastoreiam. Porque os animais que estão em compromisso PRODI, produção integrada, têm que pastorear lameiros, pastagens que sejam produzidos também sobre o compromisso PRODI. E temos que depois identificar aqui quais são as pastagens. E depois, a alimentação complementar. Qual é a alimentação que é fornecida a esses animais? Qual é a finalidade da produção destes animais? Por exemplo, carne, ou leite, carne. Aqui outras observações. Passando à frente para a próxima página, vamos começar a registar a caracterização das operações culturais. Se repararem, aqui no cabeçalho desta página, zona homogénea. Atrás, na segunda página, nós classificamos as 3 primeiras parcelas de uma zona homogénea e demos-lhe o nome de A. Como nós não estamos a tratar
de produção biológica, aqui os anos de conversão não se aplicam à produção integrada. A área que tem as três parcelas, não fizemos o somatório, mas podemos ver, ora 1 e 5, 2 hectares. Esta área homogénea A tem 2 hectares na totalidade. Tipo de rega, sem rega. Cultura é o olival. E elas são todas da mesma variedade e pomos aqui a variedade. A seguir, nesta tabelinha, nós vamos registar as operações culturais, desde fertilizações, desde controle de infestantes, a tratamentos fitossanitários e as datas de colheita. Imaginemos que vamos fazer uma intervenção hoje, uma data qualquer, não importa, 10/7/2019. Qual é o motivo da nossa intervenção? Vamos monitorizar. Aqui o motivo pode ser motivo preventivo de monitorização ou um motivo curativo. Por exemplo, nós vamos monitorizar uma praga. Vamos verificar a mosca da azeitona, por exemplo. Mosca da azeitona, não importa, então não verificada. Corremos o olival, este terreno todo corresponde a 3 parcelas, uma zona homogénea A, e não foi verificada a mosca da azeitona. Aqui não preenchemos nada porque não estivemos a fazer controle de infestantes, aqui não estivemos a fazer irrigação nem fertirrigação, não fizemos fertilizações, não fizemos tratamento fitossanitários, não fizemos colheitas. E aqui sim o que é que preenchemos? Foi feita a visita, mas não foi feita a visita por nós, mas não por um organismo de controlo, não por uma assistência técnica, não por um aplicador técnico, mas sim pelo operador da exploração, no caso nós. Sim, foi feita a visita, na data de hoje. Pelo operador, e registra-se o nome do operador. Se a nossa operação cultural fosse de outro tipo, numa outra data, registaríamos aqui a data, a nova data, o estado fenológico da planta, qual é que era a justificação para tal intervenção. Imaginemos que vamos fazer um tratamento por exemplo, uma praga. Teríamos que registar estes 3 campos, voltávamos a não registar, porque não iríamos fazer controle de infestantes, não fertirrigação, nem fertilizante, íamos fazer um tratamento fitossanitário. Aqui este campo é importante em que sentido? Temos que registar qual o produto que utilizamos, quais as quantidades e considerações aplicadas nesta área, e um dado importante que deve ser registado no caderno de campo é o APV ou o AV desse produto. Porquê? Porque para controlo das ajudas comunitárias, o aplicador de produtos fitofarmacêuticos é obrigado a ter um registro do aplicador. No caso do produtor em modos de produção integrada, que já é obrigado a fazer o registro deste caderno de campo, e se colocar neste caderno de campo o APV ou AV do produto, evita a existência de um outro documento, que é o registro do aplicador.
Seguindo, temos aqui continuação para mais zonas homogéneas. Este registro deve ser sempre feito por zonas homogéneas. Aqui neste caso, se continuarmos a fazer o registro animal, a data, quais são os animais-alvo, qual foi o caso que ocorreu, o facto que ocorreu para o diagnóstico, a quantificação, qual o motivo desta intervenção, aqui a intervenção nos animais, nos bovinos, no grupo homogéneo que nós caracterizamos atrás, por exemplo, qual foi a alimentação, e a parte da gestão dos efluentes, o tipo de intervenção na gestão dos efluentes, e o destino e a quantificação desses efluentes, controle sanitário, a finalidade, quando são enviados depois para venda, e aqui o campo das visitas também e dos intervenientes. Aqui continuamos a página dos animais e seguimos para o anexo 1, registro de aquisições e entradas. Em que data é que nós fizemos a aquisição de determinado produto? Pode ser um fertilizante, pode ser um produto fitofarmacêutico, por exemplo, quantidade que foi adquirida, onde foi adquirida, qual é o destino, foi adquirida para aplicar, no caso no olival, para a zona homogénea A. Já sabemos que aplicamos nestas 3 parcelas, ou o produto fitofarmacêutico, ou o fertilizante, e depois aqui documento número de documento, no caso da fatura da aquisição deste produto. A acompanhar o caderno de campo, e para justificar este anexo 1, é necessário o acompanhamento das faturas de aquisição, quer dos fertilizantes, quer dos produtos fitofarmacêuticos. Na página seguinte, anexo 2. E aqui temos o plano de fertilização. Para qual zona homogénea? Nós neste caso estamos só a tratar a zona homogénea A. O procedimento é igual para todas as zonas homogéneas que caracterizarmos. A mesma área, os 2 hectares, cultura é o olival, qual o produto que a gente adquiriu, a quantidade, as épocas previstas para fracionamento e o azoto fornecido nessa fertilização. No campo seguinte, se estamos a falar de uma fertilização azotada, qual é o azoto estimado que a cultura consumiu, colocamos aqui neste campo. E qual é a produção esperada dessa cultura. Esse azoto que nós vamos aplicar nesta fertilização é proveniente da mineralização da matéria orgânica? Se sim, assinalamos que sim. Das correções orgânicas, assinalamos aqui. Dos adubos verdes ou da água de rega, ou por outras fertilizações involuntárias, assinalamos aqui de onde é que é a proveniência do azoto. E aqui o azoto necessário, aquele que é estimado e aqueles menos o que foi fornecido involuntariamente. Fertilizantes previstos para a aplicação. Aqui é um plano de fertilização, aquilo que se prevê para a fertilização desta zona, deste terreno, nesta zona homogénea. Qual é o produto que vamos utilizar, a quantidade e quais é a composição desse produto. Os diferentes nutrientes, micronutrientes a especificar, os micronutrientes, magnésio, cálcio, azoto, potássio, os essenciais ao crescimento e à fertilização da cultura. No anexo seguinte, é o plano das boas práticas de higiene. Controlo da entrada na exploração. Controlo
daquilo que entra na nossa exploração. Os veículos, as pessoas, os animais, as limpezas e as desinfecções dos veículos de transporte, o controlo de animais domésticos e selvagens, se há presença de roedores, de insetos, o controlo da qualidade da água, que é necessário fazer, o controlo da armazenagem dos alimentos, a limpeza, lavagem, desinfecção e manutenção de alojamentos e equipamentos, lavagem das instalações, limpeza dos equipamentos, o registro dos vazios sanitários, a remoção de camas e dejetos, qual é os períodos em que são feitos e qual é que é o destino do que a gente tirou das camas ou dos dejetos dos animais. Se são para espalhamento, se são para compostagem, quais os destinos que lhe damos. O anexo 4, plano de reprodução. Espécie, outra vez, ou grupo homogéneo, os meios reprodutivos, e aqui nos meios reprodutivos temos que colocar se são cruzados indeterminados ou se são linha pura. Se são linha pura, temos que pôr qual é a raça, ou se são cruzamentos industriais. E aqui temos que pôr a identificação dos progenitores. Caracterização das fêmeas e caracterização dos machos reprodutores. A idade da fêmea, o estado reprodutivo, finalidade produtiva, utilização de parcelas ou instalações, se está em pastoreio, em que parcelas é que está em pastoreio ou se está nas instalações, e a raça. E estes são os critérios que estabelecem o lote. O método reprodutivo, se é por cobrição, transplante de embriões ou inseminação artificial. A proporção de cobrição por época, o número de fêmeas por macho reprodutor, 5 fêmeas para cada macho, um exemplo. Época dos partos ajustadas. Se é ajustada, assinalamos que sim e justificamos porquê. Se não é ajustada, assinalamos o não e sabemos que é por cruzamento natural. A época da cobrição ou da inseminação, temos que a pôr aqui. A longevidade reprodutiva máxima esperada desta reprodução e depois reinício da reprodução após o parto. A assistência nas pós-parições. A ajuda e os cuidados no recém-nascido e a assistência no puerpério da fêmea, que têm que ser assinalados aqui no plano de reprodução. E depois a renovação do efetivo reprodutor, se é proveniente da exploração ou se é adquirido no exterior. E assinalamos aqui de que forma é que é a renovação do efetivo reprodutor. Se é proveniente da exploração, muitas vezes os animais mais novos, as fêmeas mais novas, são deixadas para reprodutoras ou então são adquiridas noutras explorações. Na identificação dos machos reprodutores, temos que assinalar se a renovação do efetivo reprodutor é proveniente da exploração ou se é adquirida no exterior. Da mesma forma, muitas vezes os machos mais novos são deixados para reprodutores ou então adquiridos noutras explorações. E o peso e as condições corporais mínimas no início do ciclo de cobrição que o macho tem que ter ou que o macho tem para a reprodução. E outras observações. De assinalar que este caderno de campo, para além de ser assinado pelo assistente técnico, também tem que ser assinado pelo agricultor. Isto significa que, a partir do momento que é assinalado pelas duas pessoas, o técnico assistente e pelo agricultor, é da responsabilidade das duas pessoas.